Rádio França Internacional. A segunda parte desta emissão informativa aqui na antena da RFI em português. Esta sexta-feira, na rúbrica Desporto, André Ferreira dá-nos as últimas notícias dos Jogos Olímpicos a decorrer no Japão. No espaço convidado, Teresa Xavier está à conversa com o professor universitário cabo-verdiano Daniel Medina. Convidado. Em Cabo Verde, o Parlamento debate hoje o Estado da Nação. O governo está sob o fogo cruzado da oposição devido à alegada questão catastrófica provocada pela Covid-19 no turismo e aos alegados negócios sigilosos em torno dos transportes, como nos diz o professor Daniel Medina, que faz um balanço da situação. Um balanço simples e ao mesmo tempo complexo, porquanto nós tivemos a questão da pandemia sempre presente. Nós somos um Estado, um micro-Estado com muitas dificuldades em termos de dependência económico-financeira e, naturalmente, que haverá justificativas por parte do Estado de Cabo Verde, neste caso o governo do MPD, e também, por lado do PAICV, haverá ataques sobre os métodos que se foram ou não adequados no que concerne ultrapassar a parte financeira, porque nós tivemos uma redução drástica no que concerne à questão do turismo. Nós temos empréstimos e uma dívida externa extraordinária neste momento. Pode traduzir em valores? Estamos com mais de 130% de dívida externa, o que para um país do nosso tamanho é uma coisa extraordinária. E em termos de volume de negócios, qual o impacto? Em termos de volume de negócios, nós temos também, antes de mais, temos a questão de pagar as dívidas. Naturalmente que o Estado de Cabo Verde está a envidar todos os esforços no sentido de negociar ou renegociar as dívidas e até de pedir alguns perdões às dívidas no junto de países próximos e que costumam cooperar com o Cabo Verde, tem Como parcerias mais... como, por exemplo, Portugal, Brasil, França, China, Estados Unidos e também o próprio FMI. Estamos em constantes negociações, porque nós somos um Estado deficitário, um Estado que vive ainda com muitas ajudas. Vivemos com ajudas todos os anos no Orçamento de Estado da União Europeia, depois temos também ajudas esporádicas, mas quase sempre permanentes, de Portugal e Luxemburgo, temos ajudas do Japão, temos ajudas sempre também sistemáticas da China, enfim. E essas ajudas continuam? Essas ajudas continuam, naturalmente. Até 2015 nós tínhamos aquela prerrogativa que nós pertencíamos aos países menos desenvolvidos do mundo, dos 20 países menos desenvolvidos do mundo. Depois passamos para países de desenvolvimento médio e aí os países tiveram de deixar de nos ajudar, porque já tínhamos algum oxigênio em termos de economia e de relação financeira com outros países. Mas as coisas continuam com alguma dificuldade, porque nós não somos um Estado exportador, somos mais importador. Importamos quase tudo, até importamos turistas, e é o turismo que de 2020, 19 para 2021, que nos tem causado estes amargos de boca. E qual o impacto do Covid no turismo? Total. Mesmo interno, nós tivemos problemas internos. As ilhas mais turísticas são Sal, Boa Vista, e que está a ascender também neste momento, talvez o Maio, mas mesmo o turismo interno sofreu drasticamente. Os turistas deixaram de vir para Cabo Verde, porque também nós tínhamos, para além de também estar esses países como Inglaterra,
a Alemanha, França, Portugal estarem também com problemas de Covid-19, também nós tínhamos a nossa cota-parte, o que fez com que houvesse uma redução de 100% em vários hotéis. Isso causou, tanto em termos de transportes aéreos como nas taxas alfandegárias nos aeroportos, causou uma catástrofe, digamos assim, em termos financeiros a Cabo Verde. E como reverter esta situação? As coisas já estão a ficar melhores. Nós temos agora algumas ilhas particularmente as turísticas, Sal e Boa Vista, já não têm quase nenhum indício de Covid-19. Temos simplesmente dados de circunstância. E neste caso, pensamos que a partir de setembro as coisas começam a melhorar. Pelo menos são os cenários da Secretaria de Estado do Turismo, que tem apontado para uma retoma lenta a partir de setembro deste ano de 2021. Já têm marcações. Sim, já há reservas, inclusive há hotéis no Sal e na Boa Vista que já têm recebido particularmente turistas da Polónia e de outras partes do mundo, mas não é aquele turismo de massa como costumava ser. Os ingleses assaltavam, entre aspas, o Sal, os franceses, os portugueses, que vinham também de toda a parte do mundo, mas é um turismo gradual e que nós não temos um cenário, são simplesmente projeções, e essas projeções são projeções que nós pensamos e a Câmara de Turismo diz que só estaremos em pleno, talvez, em meados de 2022. No entanto, estão dependentes do Covid-19. E para lá do Covid-19... Também temos o caso do que se vai debater ainda no Parlamento hoje, a questão dos transportes. A questão dos transportes tem estado na balanga, porque os aviões, como sabe, os aviões irlandeses... Da Loftleder de Cabo Verde. Sim. Nós temos também o transporte interilhas, que não está a funcionar em condições, portanto o escoamento dos produtos, mesmo interilhas, não funciona. O turismo interilhas, havia as promessas de termos aviões e barcos, portanto, a rodar constantemente. Essas questões não foram cumpridas. Tivemos também muitos problemas com os transportes aéreos e com o próprio Cabo Verde Airlines também tem problemas de só ter neste momento um avião e as coisas não estão bem paradas. E foi arrestado. Sim, foi arrestado. Quer dizer que nós estamos numa situação periclitante. No entanto, Cabo Verde foi o primeiro país da CPLP a aprovar a questão da mobilidade que tinha sido decidida na última cimeira da CPLP em Luanda. Sim. Cabo Verde faz isso porque nós temos uma veia, digamos assim, portuguesa e também das ilhas, particularmente Madeira e Açores. Nós somos ilhéus com vocação também para a imigração. Como sabe, nós temos mais de 1 milhão, nós somos 550 mil e temos mais de 1 milhão de imigrantes lá fora. Devemos ter o dobro ou o triplo de pessoas lá fora. Como é que vão fazer para resolver esta questão das ligações internacionais, que é tão importante em relação aos cabo-verdianos na diáspora, por exemplo? Nós temos a TAP, que também faz a ligação com Cabo Verde semanalmente. Já houve alturas em que fazia 3 vezes por semana ou mais. Neste momento está a fazer talvez só 2 voos, mas habitualmente a partir de agosto costuma fazer mais vezes, inclusive faz do Porto, faz de Lisboa, faz aquela ligação de França para Portugal a Cabo Verde. Portanto, alguns também saem da Holanda e fazem isso. Enfim, nós estamos à procura de alternativas e essas alternativas o governo, infelizmente, tem feito negociações e que essas negociações não têm sido muito claras nem muito visadas. Em que sentido? Por exemplo, quando fez
a negociação com os irlandeses, nunca soubemos, só houve ameaças, entre aspas, de que nós iríamos ter 11 aviões, de que as coisas iriam ficar muito bem feitas, mas os quantitativos que estavam em cima da mesa, quais as condições contratuais, nunca foram publicitadas nem no Parlamento, nem em lado nenhum. Falta de Quer transparência. dizer, é uma falta de transparência e a oposição está neste momento com todas as espingardas apontadas para o governo que lidera neste momento por causa da falta de transparência nestes casos e de vários casos. Particularmente o caso mais gravoso é a parte dos transportes, que nos tem causado inúmeros constrangimentos. O professor Daniel Medina, em declarações à RFI.